Data festiva para a igreja, porque as ovelhas aqui sentem sempre falta do pastor. E a coisa mais difícil, irmãos, é achar um hino especialmente para duas datas: para o aniversário do pastor e para o dia dos pais. A coisa mais difícil é ver um hino cantado referente ao pastor e ao dia dos pais. Pode ter dia das mães, dia da avó, do vô, mãe do pai, é difícil de achar. Mas esse hino, pastor, talvez vai falar um pouco da sua vida. Talvez o que muitos passam, o irmão passa também, até mais difícil. Quem é pastor em casa sabe como é difícil cuidar de um rebanho de ovelhinha, e às vezes um bode lá que aparece dando trabalho, cabrito. É difícil ter que arrancar os pulgão, né? Os carrapichos. É difícil, irmão. Para quem é pastor, eu acho que só quem é pastor é que sabe. E esse hino, ele a maioria da igreja conhece. Então nós vamos louvar o Senhor, a Deus, para a sua vida, pastor. E que o irmão saiba que Deus tem sido sempre o escudo na vida do irmão. Amém, irmãos? Pode soltar, Maria. Pense no que o pastor passa. Mas saiba que se ele está aqui em pé hoje é porque o Senhor tem cuidado. Quem conhece esse hino, vamos louvar? Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. O meu fôlego é a sua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas sua voz me acalmou. Glória a Deus. Tu das ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há barreiras nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Aleluia! Para quem quer no Senhor tem um escudo forte. Esse escudo se chama Jesus. Escudo para a tua vida, pastor. Não há ferrolhos nem portas que fiquem de pé diante de vós. E a tempestade se acalma
momento, irmãos, eu gostaria que os irmãos se colocassem em pé. Estarei passando os microfones para o pastor Pablo, que vai nos trazer a palavra do Senhor, né? Glória a Deus. E você vai sair alimentado esta noite. E depois vamos estar orando para o pastor, né? E vai ser uma bênção, amém? Ainda não terminou, ainda não. Glória a Deus. Vamos orar a Deus? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, meu Senhor, pela vida dos teus servos, que nesta noite, Senhor, trouxeram uma saudação, uma palavra, a qual esta noite expressaram, Senhor, o amor, o sentimento, Senhor, pela vida do teu servo, pela família do pastor Márcio, Senhor, pela pastora Noemi, Senhor, continua abençoando e dando vitória. Também, ó Pai, abençoa o teu servo, pastor Pablo, Senhor, a qual esta noite vai, Senhor, nos trazer, Senhor, um passo da tua palavra, Senhor, a qual já tem sido revelada ao coração do teu servo. E agora, Senhor, será entregue à tua igreja, Senhor. Fala conosco, Pai. Sim, Senhor, para que esta noite, Senhor, nós possamos sair daqui muito mais renovado que já estamos, meu Senhor. É que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, podem sentar-se. Eu quero saudar todos na paz do Senhor Jesus. Amém. É muito bom nós estarmos aqui, sobretudo porque nós estamos aqui nessa noite com o propósito de glorificar e de exaltar o nome do nosso Deus. O nome que está sendo adorado e que está sendo exaltado aqui nesta noite não é o nome do pastor Márcio, é o nome de Jesus Cristo. Nós estamos aqui reunidos para agradecer a Deus pela vida do pastor Márcio, inclusive porque uma outra das razões que nós temos para glorificar a Deus e louvar a Deus é exatamente porque Deus tem conservado o Márcio nas suas mãos, tem usado a vida dele para abençoar a vida de muitos de nós, se não de todos, e por causa disso é mais uma razão para nós adorarmos e exaltarmos o nome do Senhor nessa noite. Eu quero que você abra a sua Bíblia, sentado mesmo. A reverência não está no fato da gente estar sentado ou da gente estar em pé, mas é da forma como a gente se aproxima do texto bíblico. Então eu queria que sentado você abrisse em 1 Samuel, capítulo de número 24. Eu quero fazer uma leitura bíblica. 1 Samuel, capítulo de número 24, um texto que é muito precioso, muito sério, que mostra a atitude de um homem de Deus, que a Bíblia chama de um homem segundo o coração de Deus. 1 Samuel, capítulo de número 24, a palavra de Deus diz assim, versículo 1. Ok? Todos encontraram? Tá bom, pode acompanhar aí no Data Show então. Voltando Saul de perseguir os filisteus, foi-lhe dito, Davi está no deserto de En-Gedi. E então tomou Saul 3.000 homens escolhidos, 3.000, dentre todo o Israel, e foi ele em busca de Davi e dos seus homens, perto das rochas das cabras selvagens. Chegou a uns currais, versículo 3, de ovelhas, no caminho onde havia uma caverna. Entrou nela Saul para aliviar o ventre. Ora, Davi e os seus homens estavam no mais interior da caverna. E então os homens de Davi lhe disseram, esse dia é o dia do qual o Senhor te disse, eu te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como bem parecer aos teus olhos. Então Davi levantou-se e de mansinho cortou a orla do manto de Saul. Depois doeu, versículo 5, o coração de Davi por ter cortado a orla do seu manto. E disse ele aos seus homens, o Senhor me guarde, de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor,
que eu estenda a minha mão contra ele, porque é o ungido do Senhor. Com estas palavras, Davi conteve os seus homens e não permitiu que se levantassem contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguia o seu caminho. E então Davi se levantou e, saindo da caverna, gritou por detrás de Saul: ó rei, meu senhor. Olhando Saul para trás, Davi se inclinou em terra e lhe fez reverência. E disse Davi a Saul: por que dás ouvido às palavras dos homens que dizem: Davi procura fazer-te mal? Este é o dia que os teus olhos viram, que o Senhor te colocou nas minhas mãos nesta caverna. E alguns disseram que eu te matasse, porém a minha mão te poupou. E eu disse: não estenderei a mão contra o meu Senhor, porque é o ungido do Senhor. Olha, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão. Eu cortei a orla do manto, mas eu não te matei. Considera, portanto, e vê que não há na minha mão nem mal e nem rebeldia alguma, e que eu não pequei contra ti, ainda que tu andes a caça da minha vida para a atirares. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor de ti, mas a minha mão não será contra ti. Como diz o provérbio dos antigos: dos ímpios procede a impiedade, a minha mão, porém, não será contra ti. Após quem saiu o rei de Israel, e a quem persegues? A um cão morto, a uma pulga? Seja o Senhor juiz e julgue entre mim e ti, e veja e advogue a minha causa, e me livre das tuas mãos. Acabando Davi de falar a Saul todas estas palavras, Saul disse: é esta a tua voz, meu filho Davi? Então Saul levantou a voz e chorou, e disse ele a Davi: tu és mais justo do que eu. Tu me recompensaste com bem, e eu te recompensei com mal. Tu mostraste hoje que procedeste bem para comigo. O Senhor me entregou em tuas mãos, mas tu não me mataste. Quem há que, encontrando o seu inimigo, o deixa ir por bom caminho? O Senhor, portanto, te pague com bem por aquilo que hoje tu fizeste. Amém? Eu sei que é um texto longo e talvez até possa ser cansativo para alguns de nós, mas a gente ouve muito os pregadores falarem acerca de Davi e dizerem que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E a gente já deve ter ouvido isso muitas vezes. E às vezes a gente fica pensando: o que significa um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus? O que tem por trás dessa expressão? O que significa Deus olhar e dizer, como disse acerca de Davi: um homem segundo o meu coração? Em primeiro lugar, não tem nada a ver com o aspecto externo, com aquilo que existe do lado de fora, porque se assim fosse, Davi já estaria reprovado. De início, já estaria reprovado. Então, ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus, que eu acredito que seja a aspiração legítima de qualquer pessoa que entregou a sua vida a Jesus, eu acredito que de todas as nossas aspirações, nenhuma é tão elevada como a gente desejar e buscar isso. Que nós sejamos achados dignos diante de Deus, a ponto de Deus dizer: olha, eu me agrado deste homem ou desta mulher. O fato é, irmãos, que Deus olhou para o coração de Davi e Deus viu coisas bonitas no coração de Davi. Deus olhou para dentro do coração de Davi, para o mais interior, aonde ninguém consegue olhar. Deus olhou e Deus viu que Davi tinha qualidades que ele, Deus, considera algo que era digno de ser valorizado, porque Deus não valoriza as coisas que o mundo valoriza. Deus não valoriza aquilo que o mundo
que a sociedade tem por valiosa. Os critérios de Deus não têm nada a ver com aquilo que a gente observa ser valorizado nos nossos dias. Você assiste televisão, você ligue, não importa o que você esteja vendo. Não importa o que você esteja vendo. Tudo isso daí vai sempre girar em torno de poder, de prazer ou de posse. Os 3 P's. Qualquer coisa que você vê na televisão, você pode resumir nisso: poder, prazer ou posse. E essas coisas a sociedade valoriza. Mas Deus não dá a mínima para essas coisas. Não cabe numa relação com Deus preocupação com poder, preocupação com prazeres egoístas ou qualquer outra preocupação com posse, com juntarmos mais e mais. A sociedade vai valorizar e valoriza isso. Deus não valoriza essas coisas. Aquilo, Jesus disse, que aquilo que os homens consideram valiosos, ou aquilo que a sociedade, na linguagem exata da Bíblia, aquilo que para os homens é valioso, para Deus, Jesus disse que não é nada. É abominação, foi a palavra que ele usou. Então, nesse mundo que a gente vive, irmãos, as pessoas brigam exatamente por isso. As pessoas lutam e brigam por posse, por poder, por prazer. É isso que é a busca das pessoas. É a busca do ser humano por se impor, em querer que os outros lhe obedeçam de alguma maneira, em ter cada vez mais, em aparência, em serem servidos, em serem paparicados pela mídia. Quanto mais conhecida uma pessoa for, acredita-se que mais importante ela seja. E quanto mais importante ela é, mais dinheiro ela tem. E quanto mais dinheiro ela tem, pode ser a pessoa que for, ela vai ser alguém que vai encontrar portas abertas diante dela o tempo todo, o tempo inteiro. E a gente olha, e essas pessoas às vezes são até invejadas por muitos de nós. Deus olha para tudo isso, e a Bíblia diz que para Deus isso é abominação. Abominação. Não significa nada. Nada. Para Deus não significa nada se a pessoa mora numa cobertura que custa R$1,5 milhão. Se ela consegue tirar suas férias e viajar para onde você imaginar, as mais belas praias, se ela dirige os melhores carros, se as roupas que ela usa são as melhores, para Deus não significa nada. Eu ouvi de um pastor que ele foi numa joalheria, e ele estava numa joalheria e ele viu um relógio, e ele falou para a vendedora, ele olhou rápido, viu um relógio e falou para a vendedora: moça, mas que relógio caro, absurdo, R$8.500. E ela disse: não, o senhor olhou errado, é R$85 mil. Ele já estava achando caro R$8.500. Então já não é mais para dar hora, concorda? As pessoas já não estão mais preocupadas com um carro para andar. Já não mais, a questão não é mais o apetite ser satisfeito, é o cardápio, é onde que se vai, é aonde que as pessoas vão ver a gente, é a que marca que se usa. Essa é a preocupação da sociedade. Quando a Bíblia diz para a gente não amar o mundo, a Bíblia não está falando de cosméticos e nem de cabelo.
A Bíblia está falando desse sistema de valores, é muito mais além do que essas coisinhas no varejo que às vezes a gente elege como sendo coisas e não percebe que às vezes a gente está amando sim o mundo. Amando sim. Eu lembro quando surgiu aquela menina que ficou grávida do Neymar, o que algumas outras meninas adolescentes falavam é que aquela menina tinha tirado a sorte grande, que quem dera fosse ela que tivesse ficado grávida, não é, do Neymar, porque nunca mais ela teria necessidade. É isso que o mundo valoriza. O resto, a questão do caráter, a questão de que não era casado, a questão de que estava de que engravidou a despeito da aprovação dos pais ou das mães, isso não significa mais nada para muita gente. Deus olhou um dia para Davi nas Campinas, um garoto esquecido de todo mundo, mas aquilo que é esquecido dos homens, irmãos, não é esquecido de Deus. E Deus olhou para Davi, e a Bíblia diz que Deus olhou Davi. Poucos homens são tão mencionados na Bíblia como Davi. Das biografias da Bíblia, uma das maiores é a de Davi. A história de Davi, ela é a história de um homem com seu Deus. A história de um homem que anda com Deus. O que não significa dizer que ele fosse perfeito. Porque se fosse, já não servia para nós. Se a gente estivesse falando aqui de perfeição, isso aqui não teria o menor sentido para nós. Razão porque a Bíblia não esconde as sombras de Davi. Não esconde os pecados de Davi. Não esconde o fato de que ele também era pecador. Mas, no entanto, Davi foi um homem que andou com Deus e que foi, aleluia, dele dito que não foi dito de nenhum outro homem nas Escrituras. Achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. aleluia. E aqui Davi mostra isso. Nessa passagem que a gente leu, que é quando Davi foi ungido, irmãos, ainda bem garoto, bem jovem. Saul, os 3 primeiros reis de Israel reinaram 40 anos. Saul, o primeiro, reinou 40 anos. Depois Davi reinou 40 anos. E Salomão também. Quando Davi é ungido rei, Saul estava no 25º ano do reinado dele. Então ainda ele reinaria por mais 15 anos para frente. Então, ao longo de 15 anos, aproximadamente, Israel tinha um rei com a coroa na cabeça e tinha um rei de fato, ungido, com autoridade de Deus, escolhido por Deus, que era Davi, mas que não estava no trono, que não estava assentado no lugar que deveria estar. Você sabe por quê? A gente nunca deve imaginar que qualquer posição por si só confira a quem quer que seja um valor especial para essa pessoa. Não adianta nada ser o juiz que está sentado no trono, ou que está sentado na sua cadeira de juiz, ou ser o prefeito, ou ser o diretor, se é uma pessoa sem caráter. O fato de estar sentado numa cadeira, por mais importante que ela seja, se essa é uma pessoa, ela é uma pessoa corrompida, venal, é uma pessoa ímpia, então aquilo não significa nada, porque uma posição, um cargo, um lugar qualquer, não confere dignidade em si para ninguém. O que Deus olha não é essas coisas. Deus olha, continua olhando, não mudou, continua olhando para dentro de mim e de você, para ver se Ele encontra dentro de nós aquilo que Ele pode realmente achar como algo que vale a pena e como alguma coisa que Deus acha bonito.
Pode ser que ninguém veja. Pode ser que ninguém venha a saber. Pode ser que nunca você seja uma pessoa famosa. E daí? Pode ser que nunca você dirija determinados carros. E o que importa? Pode ser que nunca você apareça nas revistas. Mas isso não significa nada. Pode ser que você nunca venha a experimentar determinados cardápios que às vezes você vê sendo anunciado. Mas e daí também? O que importa é Deus colocar os olhos sobre nossas vidas e Deus encontrar coisas bonitas dentro de mim e dentro de você. E Deus andar conosco. É isso que é importante. Davi é um homem que ele... E aqui era parte disso, desse caráter, desse coração de Davi. Davi era um homem que não abrigava ódio no seu coração e nem ressentimentos. Porque uma das coisas que mais estraga a nossa vida é amargura e ressentimento. E é interessante, desde que Davi é ungido rei de Israel, ele arruma um problemão para a vida dele. Porque muita gente pensa assim, não é? Que daí, olha, é ser ungido, é ser escolhido por Deus, e daí vai ser uma maravilha, não é? Aí vai ser uma bênção, todas as pessoas vão reconhecer a autoridade, a unção, a graça. A partir do dia que Davi é ungido, a vida de Davi era sossegadíssima, muito tranquila, ele e Deus, cuidando das ovelhinhas. Se ele soubesse a encrenca que ele estava se metendo, talvez ele até não quisesse. Ele estava lá compondo os salmos dele, cantando o Salmo 23. Dos 150 salmos, mais de 80 deles foi Davi que escreveu e cantava. Porque os salmos é um livro de cânticos. Tem salmistas que só escreveu um salmo. Moisés, por exemplo, escreveu de 90. Salomão escreveu 2. Davi escreveu mais da metade dos salmos. Ele é chamado o doce salmista de Israel. Então, quando Davi estava lá, ele estava com uma vida muito tranquila. A partir do dia que Samuel derramou aquele vaso de azeite sobre a vida dele, a cabeça dele, ele passou a ser perseguido por Saul. Saul é um exemplo de um homem carnal, de um homem que era exatamente o oposto daquilo que Davi era. Davi, ele, apesar de novo, repito, de não ser perfeito, o coração dele era um coração que não era rebelde. Porque essa é a questão. Ele desejava obedecer a Deus. Ele queria andar na presença de Deus. Porque a pior coisa que pode ter para uma pessoa, irmãos, é ela ser uma pessoa que desobedece a Deus. Ela pode ser... Saul tinha muitas qualidades, mas ele tinha o pior defeito que um crente pode ter, que é a desobediência. E uma vez Samuel chega para ele e diz isso. Ele era uma pessoa preocupada com a exterioridade, com sacrifícios. E Samuel chega e diz: escuta, Deus, será que Deus tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios? Será que Deus está preocupado em inaugurar agora a réplica do templo de Salomão? E daí? O que significa? Foram 670 milhões de reais gastos com aquilo lá. E aí, nós não estamos mais no Antigo Testamento. Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Deus habita no coração de gente simples que quer andar na presença dele e com amor no coração dele. Crente salvo por Jesus não tem que fazer romaria em lugar nenhum, irmão. Deus não está lá, nem aqui, nem acolá. Deus está onde tem um coração contrito na presença dele e está perto dessa pessoa. Onde se reúne 2 ou 3, Jesus diz: eu vou estar lá. Eu garanto a minha presença no meio desse povo. Então pouco importa se as paredes é de ouro ou de palha. O importante é o coração que é sensível à voz de Deus. E Saul diz isso, e Samuel diz isso para Saul. Deus não tem prazer em sacrifício. Eu acho interessante, olha para cá, eu vou terminar. Eu acho interessante como toda vez que a gente faz algum tipo de, como que eu posso dizer, algum tipo de sacrifício para Deus, promessa.
né? Toda vez que a gente promete alguma coisa para Deus, é sempre uma coisa ruim para nós. Você já parou para pensar nisso? Que a gente não diz assim: Deus, se o Senhor me abençoar, eu vou comer aquela picanha, e eu vou me deliciar naquele churrasco, Senhor. Eu vou levar a minha esposa, olha, e nós vamos almoçar gostoso demais, Senhor. Eu vou dormir 2 dias nesse frio sem sair de casa, né? Senhor, se tu me abençoares, eu vou tomar um banho quente assim de meia hora, sem me preocupar com a conta. Irmãos, é sempre alguma coisa para a gente se lascar, né? Passar fome. O outro quer subir a escadaria de joelho. O cara pega uma cruz e sai andando. Parece, não é estranho? Parece que Deus está babando de ver o sofrimento. Olha lá, o cara está carregando a cruz. O outro está subindo a escada. E tem gente que até se fere. E nós não ficamos muito atrás também, nós que somos crentes. Porque é sempre alguma coisa que traz sofrimento para a gente. É sempre. A gente acha que Deus se delicia quando a gente está sofrendo. A gente tem essa concepção, não sei de onde, da nossa cabeça de Deus. E não entende isso. O que é que na verdade Deus valoriza? Irmãos, Jesus Cristo, Ele realizou todo o sacrifício na cruz do Calvário para que eu e você pudéssemos ser abençoados por causa do sacrifício dele. Então, dele. Quando a gente precisa entender isso, jejum, por exemplo, não tem nada a ver com Deus. Jejum tem a ver com o nosso coração se quebrantar e a gente se relacionar, e a gente se ligar numa sintonia com Deus, abrir mão de outras coisas e dizer: Deus, Tu és o meu alimento maior, Tu és o prazer da minha alma. Não é porque Deus queira isso, no sentido de que isso dê prazer para Ele, tem a ver com a gente, tem a ver com o nosso coração, da gente abrir mão de outras coisas, da gente se sintonizar como quem sintoniza uma faixa no rádio em relação ao nosso coração a Deus. Davi, ele é ungido rei de Israel. E a partir desse momento, a sua vida sai do anonimato. É interessante que tem gente que é doido para ficar famoso. Se elas soubessem o quão que é horrível ser famoso, elas não buscavam isso. O nego está tirando uma foto aí em algum lugar, tem algum papagaio de pirata, tem alguém que quer parecer de graça, né, para sair na fita, para sair na... Não importa. As pessoas dão o que precisar, elas querem ser famosas. Nem que seja sendo ridículas, não é? Ridícula. Porque tá aparecendo já o nome aí dos candidatos, né? Dos candidatos se candidatando. O cara é ridículo aquilo, mas não importa, ele quer ser famoso, ele quer poder, ele quer ganhar. E aí tem um monte de gente besta que vota nessas pessoas também, para depois reclamar, não é? É cabeção, é o outro que é o palhaço, o outro que é não sei o que lá, e uns apelidos besta, né? E um monte de coisa, mas as pessoas querem isso. Davi, na verdade, ele não buscou nada disso, irmãos. Deus escolheu ele, e Deus colocou ele em proeminência. Aonde ele ia, Deus dava vitória. E a Bíblia diz que Davi era vitorioso em tudo que ele fazia, porque Deus dava vitória para ele. E aí quando Saul começa a ver aquilo, o coração de Saul vai ficando incomodado. As mulheres um dia estão cantando e dançando. Saul feriu seus milhares, mas Davi feriu seus 10 mil. Milhares não está bom, irmão. Milhares é tanto, não é? Tem gente que tem tanto recurso, tem tanto dinheiro, que se ele vivesse 2 vezes, ele não gastaria tudo que tem. A pessoa quer mais. A pessoa quer mais um pouco, né? Mais. Mas não, já está bom. Qual que é o limite? Não tem limite. Nós somos assim, irmão. Nós somos seres desejantes. Se a gente não vigiar, nunca está bom. Você tem 16 pares de sapato, aí vê mais um par, né? E a pessoa fica, olha, mas não é uma centopeia, só tem 2 pés. E já tem bastante para poder usar por muito tempo. Mas a pessoa não é aquele lá. E não faz sentido. Você sabe por que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º? Deus não cansa, irmão. Deus não é gente, não é homem. Deus não cansa. Ué, Deus descansou de quê? Deus não cansa. Se ele se cansasse, ele não era Deus. É para Deus estabelecer um princípio, tá bom.
Chega. Não, mas cria mais. Não, tá bom. Chega. Criei 6 dias, e a Bíblia diz, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Depois que cria o homem e a mulher, Deus diz, muito bom. E alguém disse que Deus deixou para criar a mulher por último, porque senão ele não parava de criar mais nunca. Porque a mulher começasse a dar palpite, não, faz mais faz um bichinho de 3 patas, faz um passarinho com 5 asas. Então Deus deixa, e por último ele cria a mulher. Por último, já estava tudo pronto, não tinha mais palpite para dar. Aí ele bota lá, e tá bom, e Deus chega no 7º dia. Deus estava ensinando isso, que a gente tem que saber dizer para a nossa alma, tá bom. Aleluia. Tá bom. Não mais hora extra, mais longe da família. Não, tá bom. Não, ela lançou mais tem um novo lançamento. Não, tá bom. Eu estou contente, eu estou feliz, eu estou na presença de Deus, eu me satisfaço. Porque se você não se satisfaz, entendeu? E aí a gente vê, é em tudo. Cirurgia plástica. A pessoa, tem gente que já fez 40 cirurgia plástica, mas não dá, vai chegar uma hora que vai despencar o negócio, né? A pessoa arruma a orelha, daí descobre que o nariz não está tão bom. Aí arruma o nariz, descobre que tem uma coisinha no queixo. Arruma o queixo, aí tem o seio. Arruma aqui, tem outra coisa lá. Quando é que tá bom? Quando é que chega da gente ser capaz de dizer para nós mesmos, não tá bom. Eu já estou bem, eu estou feliz. Eu quero ser grato a Deus. Eu quero dizer, Deus, obrigado. Eu te louvo. Obrigado pela minha esposa. Obrigado pela vida do meu filho. Obrigado pelo meu marido. Obrigado, Senhor. Eu te louvo pela casa que eu tenho. E a gente entender e ser grato a Deus, estabelecer esses limites. Então, quando a vida de Davi torna-se conhecida e esse ódio do Saul é gratuitamente comprado em relação a ele passa a perseguir o Davi. E aqui a gente tem uma passagem onde Davi mostra esse caráter. Saul está perseguindo ele com 3.000 soldados. Ele tem 600. E ele se torna um fora da lei, por assim dizer. Mas ele não é um homem cheio de ressentimento e nem de amargura. Você sabe por quê, gente? Olha para cá. O problema não é aquilo que os outros fazem com você. O problema não é o que os outros fazem com você. Tem gente que reclama, não, mas eu fui humilhado. Não, mas eu fui ferido, eu fui traído, eu fui isso, e eu fui pisado. E a pessoa parece que até tem prazer em dizer, né? Quantas desgraças que aconteceu já na vida. Porque tem gente que até nas desgraças ele quer ter mais que os outros, né? Tem gente que é assim. Tem um pastor, a pessoa chegou e falou, eu tive um infarto, eu já tive 3, né? Que até nas coisas ruins tem que estar por cima, né? E aí, a questão, irmãos, não é aquilo que os outros fazem. Guarde isso. Se você esquecer tudo que eu falei, guarde só isso. Não é o que os outros fazem que prejudica você. É a sua atitude em relação ao que os outros fazem. Eu vou repetir, não é o que os outros fazem a nenhum de nós. Porque tem gente que se acaba, né? Ele é um tapete. Me perseguiram, né? Falaram mal de mim, pastor, me caluniaram. Eu falei, não conta uma novidade, irmão, né? Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele foi injustiçado, maltratado, traído. E quando isso acontecia, ele não revidava, mas ele entregava tudo àquele que julga justamente. Então, o segredo, irmão, não é as pessoas querem viver sem ter problemas, não é? Olha, não dá para a gente viver sem ter problemas. E principalmente por causa das outras pessoas. Porque a maioria dos nossos problemas diz respeito aos outros. Você já percebeu isso? Que o mundo seria muito melhor se não fosse os outros, não é? Que seria bom. E alguém até já disse que o inferno são os outros. Mas o problema é que não dá para a gente viver sem os outros, sem as outras pessoas.
Então guarde isso, não é o que os outros fazem que nos prejudica, é a nossa reação, é a nossa resposta. Porque a pessoa pode falar o que quiser, irmão. Falou, deixa que fala. Tem boca e língua, deixa falar, né? Deixa falar. Falou, fala mais, deixa ela falar bastante, né? E falou, isso, você é isso. Não, eu não sou. Então vira as costas, bate a poeira e vai viver a vida. E vai para frente. Porque você vai ser abençoado. Davi era um homem que viveu com alguém na bota dele, caçando a vida dele. E ele era uma pessoa sem amargura, sem ressentimento, capaz de amar os inimigos dele. Quando ele tem a chance, isso naquele tempo, que era um tempo, né? Porque tem crente que já mataria hoje, quanto mais naquela época, né? E numa época de guerra, que ele tem a oportunidade, e tinha uns caras ainda por perto, que tem gente assim, né? Olha, é mesmo, vai lá, revida. Olha, não deixa barato não. Olha, mostra que tu é mulher de lá nordestina, vai lá, né? E mostra mesmo. E tem umas pessoas assim, né? Tem uns crentes meio cangaceiros às vezes. O Davi tem a oportunidade de acabar com a vida de Saul. E olha, lembre-se de uma coisa, ele tinha sido ungido rei por Deus. Ele era rei. O Saul estava no trono, mas quem era de fato rei era Davi. Mas ele espera o tempo de Deus. E ele segura os seus comandados. Ele vai lá, irmãos, ele corta um pedacinho da roupa. Quando o Saul estava lá dentro de uma caverna, né? Numa situação horrível. E Davi corta um pedacinho da roupa dele. E depois a Bíblia diz que o coração dele dói. Porque ele cortou um pedaço da roupa de Saul. E ele fica ressentido daquilo. Ele é um homem que aprendeu isso. Simples. Entregar tudo nas mãos de Deus. Pegar toda essa situação, em vez dele querer trazer, porque, veja bem, em vez dele querer trazer Deus para o lado dele, ele simplesmente, pega e ora e entrega tudo nas mãos de Deus. Porque a gente tem essa tendência. A questão, tem muita gente quando vai se aconselhar, vai aconselhar com o pastor, ele não quer um conselho, ele quer alguém para mais um aliado, né? Ele quer uma aliada. Aí ele conta a versão dele, e alguém já disse o seguinte: toda a história tem 3 versões. Tem a versão de um, tem a versão do outro e tem a certa, né? E a pessoa conta a versão dele, mas ele não quer que... Acho interessante isso. A pessoa chega e diz assim: irmão, eu tenho uma causa na justiça, pastor, ora por mim, bota meu nome na oração aí, que eu estou com uma causa, quarta-feira vai ter uma audiência e tal. Ele falou: irmão, mas você quer que eu fale o quê? Você quer que eu ore o quê? Eu pego Deus e boto do seu lado? Deus não tem 2 pesos. Deus é contra o peso falso. Deus vai fazer justiça, e pode ser que você se lasque. Ou não? Deus não é ídolo. Eu não posso orar a Deus para Deus me dar, fazer meu time ganhar o campeonato. Não dá, né? Não dá para fazer isso. Como é que vou fazer isso daí? Pegaram aí no 7-1, daquele maldito 7-1, né? Lá da Alemanha, pegaram um dos treinadores lá colocando sal grosso debaixo da trave. Não adianta, quer ganhar com mandinga, né? Com feitiçaria. Ele deve ter errado o gol que ele pôs lá. Mas olha, não adianta, as pessoas às vezes eles não entendem. Deus, irmão, Deus, ele não tem esse negócio. Davi, em vez dele querer trazer Deus para o lado dele, escute isso. Ele pega, está aqui, você leu junto comigo. Irmão, tem que ter grandeza para dizer isso aqui. Para olhar, escute, se você não pode dizer isso, então não pare de ficar falando de Deus. Porque tem muito crente de guerra aí. É crente de guerra. E Jesus nos chamou para a gente ser crente de paz. Né? Tem até uma denominação aí que eles não falam mais a paz do Senhor. Não fala mais. E aí, irmão, na guerra. É toda hora. Como é que está, irmão? Na guerra, na luta, na guerra. Mas rapaz, né? Jesus Cristo nos deu paz e mandou a gente ministrar paz sobre os outros. Não é? Tem que ser homem de Deus e mulher de Deus para fazer isso aqui. Olhar na cara do inimigo e dizer assim: que Deus julgue.
entre você e eu. É isso que Davi diz aqui para Saul, ó. É isso que Davi diz. Seja o Senhor juiz entre tu e eu, entre nós dois. Que Deus seja juiz e julgue entre nós dois. E veja, e que Deus seja o advogado da minha... Porque Deus não tem justiça, irmão. Deus não é injusto. Deus não abençoa a balança enganosa. Não pense isso. Eu lembro de uma vez eu trabalhar com meu tio, ele era caminhoneiro, e um rapaz estava trabalhando para ele, junto do lado dele, eu era crente, eu estava junto, e meu tio depois se converteu, graças a Deus, na época ele não era crente, e eles estavam fazendo uma coisa na verdade que era errada. Eles estavam enganando um homem de uma pedreira, comprando uma quantidade de metro quando tinha outra no caminhão, e quando a fiscalização apertou e mudou, o homem começou a orar, virou crente. Aí ele começou a orar, meu tio era espírita. Aí meu tio falou: rapaz, para com isso que Deus não ajuda ninguém a roubar não. Não tem jeito, irmão, não dá. Então quando você pensar assim, irmão, ore, eu tenho uma causa na justiça, se lembre, Deus vai fazer justiça. Ore para Deus fazer justiça, porque Ele não sabe fazer outra coisa diferente. Aleluia. E Davi, ele não fica com essa coisa de trazer Deus para o lado dele. Porque tem gente que quer, eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus. E Deus, isso não significa. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então, eu quero parar, senão a gente vai muito além. Só guarde isso no seu coração, irmãos. Ninguém, nenhuma mão humana consegue sarar o coração de ninguém. Sabe quem sara coração e alma? É Deus. E Davi pegava a sua vida, suas causas. Davi foi um homem que sofreu muito. Foi um homem que chorou muito. Ele pegava e ele colocava nas mãos de Deus. Então faça isso. Tem uma historinha bem simples de uma aldeia, de uma tribo indígena, de uma criança que acha um passarinho machucado na floresta. Aí ele traz esse passarinho, vem para a aldeia, e quando ele chega na aldeia com aquele passarinho que ele encontrou machucado, um dos anciãos da tribo diz para ele: meu filho, volte lá. Se você guardar esse passarinho com você, ele vai morrer. Volte lá e coloque no lugar onde você achou. E deixe ele nas mãos de Deus. Se Deus quiser, ele vai ser curado, vai sarar e ele vai voltar a viver. Porque se você trouxer para você, o que você vai fazer? Tem coisas, irmãos, que a gente tem que pegar e deixar nas mãos de Deus. E colocar nas mãos de Deus. E não deixar o nosso coração ficar cheio de ressentimento e nem de amargura. O problema, vou repetir do começo, o problema nunca é o que os outros fazem com a gente. Não é o que a vida faz com a gente. Porque tem gente que sofre mesmo, sofre muito. Mas ele é uma pessoa que tem o coração grande e abençoado. Olhe para Jesus na cruz. Jesus na cruz. Não tem maldição, não tem palavrão, não tem raiva de Deus, não tem nada disso. Porque ele está na presença de Deus e ele sabe que ele pode confiar na justiça moral de Deus. Deus é o justo juiz. No tempo de Deus, pode ser que seja na eternidade. Pode ser sim que o ímpio se dê bem a vida dele todinha aqui, e daí? Mas deixe nas mãos de Deus. Coloque nas mãos, guarde livre seu coração, perdoe, deixe o outro viver. Andar e seguir a vida dele. Davi não faz nada. Não faz nada. Eu acho interessante. Porque tem uns crentes que parece que é feiticeiro. Ele ora para os outros se dar mal. Né? Ele ora para os outros. Né? Eu vou colocar debaixo do meu joelho. Eu falo, mas o que é isso? Né? Onde é que você aprendeu esse negócio? E tem gente, fala às vezes. Tem um aluno que foi reprovado por um professor porque não fez o dever de casa. Ele foi reprovado pelo professor e estava irado conversando com um outro e diz assim: aquele professor maldito. Depois ele pega um câncer, não sabe de onde veio, né? Tem crente assim. Tem crente assim. Então olha, o problema, irmãos, é que não importa o que o outro vá passar, se o seu coração nunca vai estar satisfeito. Vingança não é um prato que ninguém come frio. Vingança é veneno. Ciúme é veneno. Amargura e ressentimento é veneno. Inveja é tomar veneno e esperar que o outro morra.
Não adianta. Davi era esse homem que tinha esse coração livre. E ele diz isso: olha, Deus vai matar o Saul. Ou ele vai para a guerra e vai morrer. Ou ele vai ficar doente e vai chegar o dia dele. Mas eu não vou colocar minha mão nesse negócio. Eu não vou pôr a mão nessa coisa aí. Está nas mãos de Deus. Aí dá para a gente entender um pouquinho porque que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe você. Guarde essa palavra aí no seu coração. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Márcio. Eu vim aqui, está representando também o pastor Felipe. Dá um abraço no Márcio. O Márcio é uma pessoa muito especial de Deus para nossas vidas. E desde que eu conheci o Márcio, a minha vida só foi abençoada por causa da vida dele. E a minha vida seria menor se eu não tivesse conhecido ele. Eu falo isso sem nenhuma hipocrisia. Tem pessoas na vida da gente, irmãos, que a gente conhece e a gente tem que entender que são pérolas de Deus para a nossa vida. São presentes que Deus coloca na nossa caminhada. E a gente tem que valorizar, porque isso também vai passar. Tá certo? Vai passar. Então valorize agora. Valorize agora. Eu, por exemplo, não faço questão nenhuma, mas nenhuma, de ninguém levar a coroa de flores quando eu morrer. Se você quiser me dar um presente agora, que eu possa desfrutar, né? Eu não tenho isso. A pessoa vai lá, enfeita e leva aquela coroa de flores, aquele negócio, né? Acho interessante. A pessoa fica preocupada com qual terno que vai pôr no defunto, né? Ele gostava desse azul aqui, irmão, né? Aí já era, né? E tem gente que chora, né? E o Márcio tem uma tese, que ele fala que quem mais chora é o pior filho, né? O pior filho é o que mais, porque não existe isso. Então valorize, aprenda a valorizar. As pessoas não vão estar ao seu lado para sempre, não é? Então louvo a Deus pela vida do Márcio. Eu vou repetir, desde que eu conheci o Márcio, a minha vida só melhorou, né? No que diz respeito à influência dele, só melhorou. Talvez não tenha sido o suficiente para ser melhor do que eu gostaria, mas tem pessoas assim que enriquecem a vida da gente. Tem pessoas, como a Bíblia fala de gente assim. A Bíblia fala, por exemplo, daquela mulher que morre, né? Que a palavra de Deus menciona no livro de Atos dos Apóstolos, que em Jope morreu uma discípula chamada Dorcas, e já era uma velhinha, e ela morreu. Isso em Jope, uma discípula chamada Tabita ou Dorcas, e a comunidade, não, a gente quer a irmã de volta. Manda chamar o Pedro, né? Eu fico pensando, irmão, o que a gente está fazendo para alguém pedir a gente de volta, né? Porque alguns de nós pode ser que o outro diga, graças a Deus, né? Deixa aí, não ora não. Mas aqui diz que a igreja manda buscar, mas eu fico pensando assim, irmão, não era um jovem, por quanto tempo mais essa mulher morreu? Essa mulher viveu. Eu fico pensando, será que não desperdiçaram esse milagre, né? Poderia ressuscitar um jovem que ainda tivesse uma vida. É uma velhinha do círculo de oração. Aí manda chamar o Pedro e mostra as coisas que eles... Entendeu? Eu acho que é assim, irmão. Tem muito de nós que argumento que a gente daria para Deus. Se Deus quisesse levar a gente hoje, o que você diria para Deus? Que argumento você diria para Deus deixar você viver mais um pouquinho? Você viver essa vida medíocre do jeito que está vivendo, só para você, né? Porque algumas pessoas poderia ser que a gente dissesse assim, não, graças a Deus, né? Demorou. Mas aqui não. Então, tem gente que a gente ora, Deus abençoe. Eu oro, eu já falei isso lá na igreja, e é verdade. Tem gente, eu não oro para todo mundo assim, mas tem gente que eu oro. Eu não oro para Jesus levar logo, não. Mas alguns, eu oro, Senhor, dá vida longa para essa pessoa. Eu oro, tem pessoas que eu peço. Eu não sei se o Senhor vai dar porque eu estou pedindo. Mas eu peço, Senhor, dá vida longa para essa pessoa. Não leva agora não. Deixa ela viver mais. E os outros? Os outros eu não oro, eu não falo nada. Deixa na conta de Deus, né? Tá bom? Então, Márcia, essas pessoas. Deus abençoe. Eu estou feliz por estar aqui. Deixei de estar lá na igreja para poder estar aqui com vocês. Pedir isso para vocês, né? Honrar o Márcio. Eu trouxe um presente, está ali. Aliás, eu trouxe 2 presentes. Eu trouxe um presente e trouxe um do pastor Felipe também. Ele mandou um presente aí para o Márcio. E pedir isso para vocês. Valorizem. Eles não vão ficar aqui para sempre. Nenhum pastor fica.
A igreja fica, os pastores passam. Os pastores são transitórios, não é? Mas o Deus que está conosco vai continuar aqui. Aproveite esse tempo. Isso é uma coisa que eu ensino, que eu falo. Aproveite, não é, as pessoas, porque elas vão. E na vida é assim. A gente não vai ter para sempre os momentos que a gente... Então aproveite, celebre. Deus está presente nessas coisas. Deus está presente na nossa celebração, na nossa alegria. Deus é assim, irmãos. Deus gosta de cores, Deus gosta de alegria. Deus criou o jardim, Deus criou aquilo que na verdade encanta a gente. Amém? Então eu quero dar um abraço para o Márcio, passar um presente para ele. Deus abençoe os irmãos. E outra oportunidade, a gente vem aqui, né? E pode até, quem sabe, falar mais um pouco, mais alguma coisa ainda sobre esse assunto. Que Deus nos abençoe, irmão.